Olá, a paz, espero que você esteja bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês um devocional para a nossa semana, para o nosso mês, enfim. No momento que você estiver vendo esse vídeo, espero que de alguma forma o Senhor fale ao seu coração. E a palavra que eu quero trazer hoje se encontra em Provérbios 15, somente o verso 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Nos dias de hoje, com as redes sociais aí bombando, muitas pessoas compartilham fatos, compartilham histórias, compartilham fotos em que muitas das vezes não é uma verdade que estão vivendo. Isso é um problema e por isso que eu gostaria de trazer esse versículo hoje, para que de fato o nosso coração esteja alegre e a nossa alegria seja verdadeira. Quando postarmos fotos sorrindo, que seja uma alegria verdadeira em nossos corações, não simplesmente para ganhar likes, curtidas ou comentários, mas que estejamos vivendo aquilo o qual nós postamos. A palavra vai dizer em João 15:11: Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então o primeiro ponto é, para termos a nossa alegria completa, a alegria verdadeira, genuína, não aquela momentânea em que vamos a algum lugar e aquilo nos alegra por alguns instantes, mas quando voltamos para o nosso lar aquilo já não nos satisfaz mais. Mas a alegria completa, ela vem do Senhor e ela completa a nossa. Nós somos alegres, de fato, mas para que a nossa alegria seja completa, genuína e verdadeira, depende do Senhor também em nossas vidas. Conhecer ao Senhor, viver com o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui para a sua vida, para as nossas vidas, e que possamos meditar nisso. Em Naum 1:7 vai dizer: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Aqui, como nós lemos aqui no Provérbios, diz sobre o coração angustiado oprimir o espírito. E acabamos de ler também Naum e que o Senhor é refúgio para esse espírito angustiado. Então, de fato, ainda no dia bom, para completar a nossa alegria, e ainda no dia mau de angústia, o Senhor também se faz presente para que a nossa alegria seja completa, para que, de fato, encontramos refúgio nele e podemos ter a nossa paz, a nossa alegria verdadeira, independente daquilo que vivemos. É legal porque a nossa dor, ela é transformada. Isso, quando nós somos curados, nós curamos outras vidas, e quando outras vidas também são curadas através de nós passamos essa bênção adiante. Então nós sempre somos abençoados de alguma forma pelo Senhor, e isso sempre vai adiante. A nossa bênção não termina em nós, mas isso se espalha pelo reino. Isso é a bênção verdadeira, não é o carro, não é a casa, mas é aquilo que é compartilhado com o outro e ajuda essa vida. Então que a nossa alegria seja verdadeira, para que possamos transformar vidas através da nossa alegria. Em Salmos 35, na parte do verso B, vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Sabemos que às vezes pode ser uma noite ou duas, uma noite um pouco mais longa do que as outras, mas temos essa certeza de que a alegria virá pela manhã. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus está falando. E sabemos que o Senhor ele é bom, misericordioso, e Ele de forma alguma mente para nós. E em Salmos 147, o verso 3 também, vai dizer assim: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então aqui nós entendemos que o Senhor pode tratar qualquer que seja a sua ferida, seja ela emocional, seja espiritual, seja algo que você perdeu ao longo da sua vida. E basta lembrar que nada disso é culpa do Senhor, porque às vezes acontece algo negativo conosco por conta de nossas decisões, mas nós não temos a coragem de olhar para dentro e entender que partiu de nós a decisão final. E às vezes queremos culpar o Senhor, mas acabamos de ler que o Senhor cura o coração ferido. Então, se de alguma forma o seu coração está ferido neste momento, ore ao Senhor, busque o Senhor, e eu tenho certeza que Ele sarará a sua ferida. E através da sua ferida curada, você curará vidas que talvez passaram pelo mesmo motivo, pela mesma situação, pela mesma circunstância que você. E por fim, em Provérbios 17, o verso 22, vai dizer assim: O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito resseca os ossos. Quando nós falamos sobre cura, saber que quando nós estamos doentes, nós tomamos remédio para sermos tratados e curados de uma maneira física. E aqui está falando que o coração bem disposto é remédio eficiente. Então o coração bem disposto, o coração bem alegre, ele é remédio para as nossas almas. E que de fato, esse coração esteja constantemente em nossas vidas. E por fim, em Mateus 5,16, vai dizer assim: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui, apenas parafraseando, a nossa luz, a nossa alegria pode ser a nossa luz nos dias de escuridão em que vivemos. A alegria verdadeira, aquela que independe
de circunstância, de situação. Sabemos que teremos dias maus, dias tristes, dias turbulentos, e isso faz parte do Evangelho. A palavra nos diz isso. Mas quando nós entendemos que a nossa justiça, a nossa força, a nossa alegria, ela vem de Deus, sabemos que então ela se faz por completa, porque não depende mais de nós, não depende das nossas ações, não depende do momento em que estamos, mas depende do Senhor. E Ele é maravilhoso, é misericordioso, é bondoso, é um Deus que cura. Então, de fato, que os nossos corações alegres possam ser um testemunho do que o Senhor faz nas nossas vidas. Independente, como eu disse, da situação, que o seu coração possa se alegrar no Senhor, porque sabemos que o amanhã virá e o amanhã será melhor do que hoje. E nós cremos nisso. Então, como eu disse, os 3 pontos aqui. A alegria verdadeira e genuína, ela vem de Deus e completa a nossa alegria. A alegria transforma a nossa dor, então a nossa dor ela pode ser transformada. Não precisamos viver com as nossas dores interiores sozinhos e pelo resto das nossas vidas. Mas saber que há um Deus que cura, há um Deus que transforma essa dor em alegria. E isso é maravilhoso. E por fim, que o nosso coração alegre seja testemunho por onde quer que a gente ande. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Então, que as pessoas possam olhar para dentro de nós, possam olhar as nossas linhas escritas e ver a alegria do Senhor. E saber que a alegria do Senhor é a nossa força para vencer no dia mau, para vencer a tribulação, para vencer a tempestade. E é basicamente isso, esses 3 pontos que eu quero deixar aqui para a nossa meditação. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa palavra, deixa o seu like, curte no Instagram, enfim, segue a página, segue o canal também e compartilha isso com outra vida, talvez que esteja precisando ouvir isso do Senhor nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, no horário que você estiver assistindo. Então, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima.